Bom dia a todos. Ótimo dia para vocês. Vai começar mais uma aula, mais uma live com um tema incrível que vai ajudar demais todas as pessoas. Falando sobre prevenção ao suicídio. Esse é um tema que interessa a todos, é um tema de responsabilidade social e tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque tenho certeza que você já ouviu falar, talvez você conheça alguém que já passou por essa situação, que já foi por esse caminho, ou alguém, alguma amiga. Então esse tema vai te ajudar muito, como lidar com esse tipo de situação, com pessoas que falam, que têm pensamento suicida, como que a gente pode ajudar. Então o tema de hoje tá incrível, gente, eu tenho certeza que vai ajudar demais todos vocês. Ótimo dia pra vocês, bom dia guerreiras, ótimo dia a todas. Bora começar o melhor dia da nossa vida. Já começa declarando aí, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, que é o nosso ritual. Você não pode esquecer do nosso ritual. Começa dizendo, declarando que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas. Para o teu cérebro entender para onde que ele tem que te levar. Qual que é o comando dado para o seu cérebro? É um dia de tristeza, de fracasso, de dor? Ou é um dia de recomeço, um dia que você vai fazer a diferença, um dia que você vai começar a fazer algo novo, algo diferente para melhorar a situação que você vive? Então, gente, quando a gente fala de tema de suicídio, tendências a suicídio, é um tema que interessa a todos. Por quê? Às vezes tem pessoas do nosso lado que estão pensando nisso. E a gente não percebe, porque a gente só pensa nos nossos problemas, a gente só pensa na gente tá tão ansiosa, tão ocupada com as nossas coisas, que a gente não tem essa percepção de olhar para o lado e perceber que pessoas que a gente ama estão passando por uma situação difícil e até pensando nesse tema. Mas a partir de hoje você vai começar a entender melhor sobre isso. E além de entender melhor, você ainda vai conseguir ajudar pessoas que estão do seu lado. E se você é essa pessoa que pensa nisso, já pensou nisso, também vai te ajudar muito a entender o que atua, qual é a dinâmica que atua por trás desses pensamentos, tá? Existem muitas coisas que atuam por trás desse tipo de pensamento e eu vou falar aqui pra vocês. Hoje vai ser o melhor dia da vida. É isso aí, gente. Já começa declarando que hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Bom dia a todas. Silvana, Diane, bom dia, Eliane. Ótimo dia pra vocês, gente. Gente, como o tema tá incrível, então assim, já vou falar pra vocês, compartilha, vai no aviãozinho, manda aí pra 10 pessoas, é um tema incrível, então já encaminha pra todas as pessoas que vocês conhecem, chama todo mundo pra estar aqui na nossa aula hoje, o tema é tendências ao suicídio, e como que a gente pode fazer pra ajudar essas pessoas. Gente, quando a gente fala desse tema, né, é importante a gente entender o seguinte: cada ser humano, nós somos uma máquina de significados. Então, quando a gente pergunta o que é dor pra você, o que é felicidade pra você, o que é amor pra você, cada pessoa vai responder algo diferente. Por quê? A pessoa ela vai responder não o que está escrito lá no dicionário, ela vai dizer de acordo com aquilo que ela viveu dentro dela. Se você pergunta o que é mãe pra você, o que é pai, ela vai te responder de acordo com a experiência que ela viveu. A mãe pra mim é isso. Amor pra mim é isso. Se às vezes você perguntar o que é felicidade pra você, tem gente que vai falar, felicidade é ter dinheiro. Felicidade, outros vão falar, felicidade é ter tempo. Outra, felicidade é ficar com meus filhos. Felicidade é eu crescer profissionalmente. Então, cada pessoa vai trazer um significado sobre a felicidade de acordo com a própria experiência que viveu. E quando a gente fala sobre a vida, o que é vida pra você, as pessoas também vão trazer um significado. Então a gente já começa a olhar que assim, a gente vai ter que começar a avaliar o significado que eu tenho sobre a vida. E esse significado... Obrigada, Eliane, isso mesmo. Deixa eu fixar o comentário do nosso tema. Então, gente, as pessoas elas têm uma tendência de colocar significado com base na dor. Então, por isso que a gente fala do ressignificar? Eu vou ter que trazer um novo significado. Porque eu criei um significado sobre a minha vida
que me gera dor, que me faz ter pensamento suicida, que me faz ter depressão, que me faz olhar o menos para a vida, e eu vou ter que trazer um novo significado. Isso é o ressignificar. Então, assim, esse significado que eu tenho sobre amor, sobre vida, sobre sucesso, ele tá me ajudando ou é um significado que está me prejudicando? Ah, eu penso que a vida é injusta. Eu penso que todos os homens não prestam. Eu pensar assim me ajuda ou me atrapalha? Eu acho que quem tem dinheiro são pessoas de mau caráter. Pensar isso me ajuda ou me atrapalha? Então eu tive uma experiência que me faz trazer esse significado e eu vou precisar rever esses significados. Eu vou precisar rever. E muitos deles eu vou ter que trazer um novo significado, uma nova tradução, porque essa tradução que eu trouxe com base na minha experiência não me ajuda em nada, só me causa dor. Então, às vezes eu penso assim, meu pai, minha mãe, ter pai, ter mãe é péssimo. São pessoas péssimas na vida. Então, assim, se eu tenho esse significado, eu preciso trazer um novo significado, porque isso vai paralisar a minha vida. Então, gente, quando a gente fala, principalmente de depressão, que está muito associado à tendência, né, suicida, a depressão anda junto ali, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão vai ser a doença mais comum até 2030. Vai ser algo super comum, muita gente com depressão até 2030. Por quê? Porque não sabe lidar com as dificuldades da vida e conforme o andamento das coisas, né? As pessoas não estão sabendo como lidar com tudo isso. Quando a gente fala de tendências a suicídio, gente, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso que a gente precisa falar desse assunto e entender sobre isso, porque qualquer pessoa pode pensar e pode fazer isso. Às vezes você pensa, comigo não, eu nunca pensei e nunca faria, mas às vezes pessoas que você ama do seu lado, seu marido, seu filho, sua mãe. Então, é algo que começa assim, com uma tristeza, vem de forma sutil, vem uma tristeza, e a tristeza é uma emoção básica que todas as pessoas sentem, mas quando a pessoa não trata essa tristeza, pode virar um quadro maior de depressão. Essa depressão vem o não merecimento, e quando a pessoa vem para o não merecimento, aí vem o pensamento de suicídio, porque eu não mereço a vida. É melhor eu sair de cena. Eu vou falar que a diferença de tristeza é profunda e depressão, tá? Já vou falar. Então, assim, é uma responsabilidade social porque tem a ver com a nossa vida, com a vida das pessoas que a gente ama. Então é nossa responsabilidade, sim, saber disso. E aí, gente, é importante a gente entender a diferença de corpo, alma e espírito. Eu falo muito dessa diferença lá no meu treinamento, porque tem gente que acha que a pessoa, ela é uma pessoa religiosa, ela cuida do espírito e tá tudo certo, ela nunca vai ter depressão. Não, gente. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, fazer atividade física, cuidar da sua alimentação, precisa cuidar da sua alma, que é a sede das emoções, e cuidar do teu espírito, que tem a ver com essa religiosidade, espiritualidade, que também é um pilar, mas precisa cuidar dos três. E tem gente que fala, a pessoa religiosa, ela tem depressão, não dá pra entender. Dá pra entender porque ela não tá cuidando da alma, da sede das emoções. Tem uma emoção ali travada que ela não tá cuidando, por isso. E todas as pessoas são passíveis a ter depressão e até pensamento suicida. E olha só, segundo estudo, gente, o desequilíbrio emocional, o que acontece? Né? Vários estudos científicos mostram isso, o quanto o corpo emocional, que são as nossas emoções, estão conectadas ao nosso corpo físico. Então aquilo que a gente não trata na mente, nas emoções, vai pro nosso corpo físico. Por isso que aquilo que a pessoa ela não consegue trabalhar na mente, isso vem em formato de doenças. A pessoa ela vem contra essa agressão contra o próprio corpo. Porque está totalmente conectado o nosso corpo com as nossas emoções. O que eu não trato na emoção vem pro nosso corpo. Então, quando a gente fala de pensamento suicida, olha só, como que a gente evita isso? Como que a gente resolve isso? Gente, vamos compartilhar nessa aula aí, viu? Então, assim, como que a gente pode melhorar isso? Tendo uma base familiar saudável. É assim que a gente evita que a pessoa vai para esse caminho de suicídio.
tendo uma base familiar saudável, que é o que acontece que a gente não vê isso. Então, quando você entende sobre as leis sistêmicas, sobre a ordem, sobre o pertencimento, você entender sobre hierarquia, sobre ordem, sobre família, sobre pai, mãe, na sua vida, a importância disso. Quando eu entendo sobre isso, eu não quero excluir aquelas pessoas que pertencem. Por quê? Quando essa base familiar, ela não é saudável, eu tenho raiva do meu pai, da minha mãe, eu quero excluir pessoas, eu não quero dar um lugar de pertencimento àquele que pertence. Tudo isso pode te levar para um caminho que faça você entender que a vida não é importante. E aí, gente, a maioria das vezes, a maioria dos distúrbios mentais que acontece com as pessoas que vai para um caminho de sofrimento, a maioria das vezes é porque falta a função paterna. Não é que eu tô falando assim, a pessoa ele teve pai, não é isso. Se teve pai, se não teve pai. Mas teve a função paterna. O que é a função paterna? A função paterna é conduzir os filhos para o mundo. Isso é a função paterna. É conduzir as pessoas dessa família para o mundo. É preparar essa criança, esse jovem para o mundo. Não para ficar ali grudado na família, né? Então as famílias precisam entender isso. Eu estou criando meus filhos para o mundo, ou eu não estou preparando eles para o mundo. E aí o que acontece? A função materna é o cuidado. É você cuidar. E a função paterna é você levar para a vida, seguir em frente, seguir adiante, avançar. Isso é função paterna. A função materna cuida, protege. E a função paterna conduz para a vida. E essas duas funções são importantes. Então tem muitas pessoas que não teve essa função paterna, que é o de conduzir para o mundo. De falar, agora que você está preparado, vai, você consegue. Então todo adulto, ele deveria ter essas duas funções dentro dele. A função materna, que é o autocuidado, eu cuido de mim, eu não preciso de pessoas que cuidem de mim. Eu não preciso ser dependente emocional, eu cuido de mim. Essa é a função materna. Eu não dependo de outros. E eu vou para a vida. Eu vou ter projetos de vida, eu vou realizar sonhos, eu vou ter vínculos com pessoas. E isso é a função paterna. Eu vou para a vida. Eu cuido de mim. Eu tenho a função materna, eu desenvolvi isso dentro de mim. Raquel, eu não tive nada disso na infância. Ótimo, você pode desenvolver isso agora, a partir de hoje. Não é muro de lamentações não, gente. Ficar aqui lamentando que você não teve. Eu vou começar a fazer isso agora por mim. Eu cuido de mim. Isso é função materna, eu vou desenvolver isso, eu vou cuidar de mim. E eu vou ter projetos, vou ter sonhos, eu vou pra vida. Isso é função paterna. E aí, gente, no Brasil existe muita essa dificuldade de ter essa função paterna. Todo mundo quer ficar grudado ali na família e ninguém quer ir pra vida. Existe essa dificuldade no Brasil, né? Pessoas que ficam assim, dentro da casa dos pais até 40, 50 anos e não vão pra vida. Isso é muito comum de acontecer. Então as pessoas, elas não olham para a vida. Uma parte que ajuda muito isso é quando a pessoa ela tem projetos, ela vai para a vida e entra também a sexualidade. Porque a sexualidade saudável é quando a pessoa corta esse vínculo infantil com a família de origem para ela seguir para a vida e formar a própria família dela. Então a sexualidade vem como cortar esse vínculo com a nossa família, para eu criar a minha própria família. Então, gente, o que acontece? Quando as pessoas elas estão muito conectadas com a família, quando elas estão muito conectadas ao passado, elas vão ter dificuldades em fazer vínculos com a vida, em ter novos projetos, porque elas estão muito presas ainda a dinâmicas do passado. E aí, é preparar essa pessoa para a vida, entender, mas não, gente, aquele mundo fantasia, né? Ai, o mundo é lindo, perfeito, maravilhoso. Não, é você ser real sobre o que seu filho vai encontrar lá fora. Sabe, o mundo é perfeito. Não, o mundo não é perfeito. O mundo é aquilo que você constrói. É você que constrói isso. Então, quando você olha como que é essa transição, porque, gente, o número de jovens que vai para esse caminho de suicídio é muito grande. É o número de jovens e também de idosos. E eu já vou falar mais por que isso. Então, por que tem muitos jovens que vão para esse caminho? Porque essa transição entre família e mundo, essa ponte, ela precisa ser muito bem feita. Como que esses filhos estão sendo preparados para o mundo? São filhos que não podem ter frustrações,
tudo tem que ser do jeito deles, eles não sabem como que é lidar com o erro, quando eles não conseguem o que eles querem, eles sabem lidar com isso lá fora ou eles não sabem? E aí por isso vai pro caminho do suicídio, porque a vida é muito difícil, eles não sabem lidar com a dor, com frustração. Quando eu me frustro lá fora, eu perco o chão, não sei o que eu faço. Então essa ponte entre família e mundo, com os jovens, com os filhos, deve ser muito bem preparada. Porque quando os pais fazem muito bem isso, preparam esse filho para o mundo, a chance de pensamento suicida, gente, diminui muito, drasticamente. Então, quando essa ponte não foi feita de forma adequada, vem muitos problemas na fase adulta também. Porque eles não sabem como lidar com as dificuldades no mundo lá fora, porque não aprendeu a lidar com as dificuldades dentro da família. As pessoas mais velhas, acontece muito também, tem um número alto com pessoas mais velhas, quando elas se aposentam, aí elas se veem sem ocupação, se sentem inúteis, vem o sentimento de incapacidade, ou pode ser também o sentimento de querer carregar a família nas costas, quer carregar todo mundo, abraçar os problemas de todo mundo, porque chegou numa fase que quer ocupar a vida com alguma coisa, aí se ocupa da forma errada, querendo pegar os problemas de todo mundo. Assume muita dor, muita culpa, muita responsabilidade que não é dela, e aí essas pessoas também não conseguem lidar com isso. Então, gente, é a gente se preparar para o mundo lá fora e preparar esses filhos para o mundo lá fora, inclusive você. Como é você quando você lida com uma frustração, quando algo não dá errado, não dá certo pra você, dá errado? Como que você hoje lida com isso? Eu caio, mas eu levanto, eu sofro, choro, fico mal, mas eu levanto e continuo, ou eu fico lá prostrada, eu fico em depressão, fico triste? Como que você lida com as frustrações na sua vida? Falando agora de você. Entra em desespero ou se prepara para sair disso? Será que você foi bem preparado para lidar com as frustrações que a vida tem? E que frustrações, gente, é bom porque faz a gente crescer, amadurecer? Será que as pessoas estão preparadas para isso no mundo ou não? Tudo tem que dar certo. Se alguma coisa der errada, já é motivo de desespero, de ansiedade, de depressão. Então a gente está tendo resiliência, que é essa capacidade de sofrer e voltar ao seu estado original e continuar a vida. Eu sofro esse impacto, mas eu caio, mas eu levanto e continuo. Igual uma criança. A criança ensina a gente o tempo todo. Você era assim quando você era criança. Tava aprendendo a andar, você caía, mas você não desistiu. Alguém desistiu aqui? Eu vou desistir de andar. Porque, eu tô caindo demais. Gente, uma criança cai mais de 500 vezes quando ela está aprendendo a andar. E ela não desiste de andar. A criança sai caindo, levanta, sai se pegando nas coisas, mas ela não desiste. Por quê? A criança ela não tem crenças limitantes, não. Eu vou desistir de andar. Eu não posso. Minha mãe falou que eu não consigo andar. Não, ainda não tem essas crenças. Agora, o que aconteceu na sua fase adulta que você agora aprendeu a desistir? Algo não deu certo, eu vou desistir. Meu relacionamento deu errado, eu vou desistir de me relacionar. Minha vida profissional deu errado, eu vou desistir. Eu vou ficar aqui. O que aconteceu de quando você era criança até agora que fez você pensar que você não consegue mais levantar e continuar? Uma coisa é não saber lidar com os problemas. Outra coisa é eu buscar ajuda. Eu não sei, mas eu busco. O adulto vai lá e busca. Gente, eu falei esses dias, ser adulto não é você ter resposta para todas as coisas. Mas é você saber onde buscar. Então, o que acontece, com essas pessoas que perderam essa capacidade de levantar e ver que é capaz de continuar? Porque quando a gente era criança, a gente tinha essa capacidade. E quando a gente fala de homens e mulheres, gente, mulheres pensam muito mais em suicídio, mas quem faz mais são os homens. As mulheres falam muito, pensam mais em suicídio e os homens são os que mais executam isso. Então, gente, é importante a família entender por que teve filho. Será que o filho é a minha vida, é o meu projeto? Então, como que é essa expectativa, essa idealização sobre filhos? Então,
Será que, principalmente em famílias brasileiras, né? Isso em outros países é diferente, mas famílias brasileiras, será que esse filho, ele está autorizado para ir para a vida? Será que você, pai, mãe, autorizou seu filho para ir para a vida? Está autorizado a sair da casa dos pais? Nem todos os filhos têm essa autorização, gente. Ele está autorizado a sair e seguir a vida dele? Porque os filhos, eles deveriam ser impulsionados para ir para a vida. Os pais deveriam impulsionar esses filhos para seguir a vida, para seguir os seus objetivos, construir a sua própria família, crescer, seguir os seus sonhos. Ter essa fala, os pais falarem, filho, agora você está pronto, você pode ir para a vida, vai realizar o seu sonho, você é capaz, você consegue, você está preparado, pode ir para a vida. Você vai conseguir muitas coisas, outras coisas você vai pode ser que você não consiga, mas isso vai te levar para o seu aprendizado, você está preparado, você consegue. Será que as famílias fazem isso com os filhos? Sabe, prepara, impulsiona para esse filho ir para a vida. Quando a família faz isso, a chance de suicídio é muito pequena, diminui demais, porque essa ponte foi feita de forma saudável. Ou existe uma dupla mensagem, né, para esses filhos. O que é a dupla mensagem? Eu quero que você vá para a vida, que você seja muito feliz, que você realize seus sonhos, mas o mundo lá fora é terrível. As pessoas lá fora não vão te amar como a gente te ama aqui dentro. Eu quero que você vá para o mundo, mas as pessoas não vão cuidar de você como eu cuido de você. Eu quero que você vá para o mundo, mas eu vou ficar aqui preocupada. Eu quero que você casa, mas eu vou ficar triste, sozinha. Olha a dupla mensagem que existe. Eu quero que você vá para o mundo, mas eu acho que alguma coisa errada vai acontecer com você. Quando essa mensagem, ela é, no fundo, né? Não vai. Não vai para o mundo. Eu preciso de você aqui. Se você for, eu vou morrer. Se você for, eu vou ficar doente. Ninguém vai te amar lá fora como a gente te ama aqui dentro. Então, esse filho, ele não está autorizado a ir pro mundo. E se ele não pode ter uma vida, ele não vai querer viver. Isso, para a família, pode ser uma manifestação de amor para algumas pessoas. Eu fazendo isso com meu filho, pode ser, porque eu amo demais. Pode ser uma manifestação de amor. Mas não é saudável. Vai acabar com a vida desse filho, que não vai poder ter uma vida. E se ele pensa, se eu não posso ter uma vida lá fora, então para que eu vou ter uma vida? A vida perde o sentido para essa pessoa. E os pais acham que estão amando, acham que é uma demonstração de amor. Tá ferrando a vida dessa pessoa. Então, gente, assim como a criança, ela nasce do útero para a família, o jovem deveria nascer da família para o mundo. Filhos não são nossos, gente. Filhos é pro mundo. Eu sei que as mães falam, mas não é assim, isso dói muito. Mas é assim. Enquanto mais você segurar esse filho na barra da sua saia, mais problemas emocionais essa pessoa vai ter. E se você ama demais esse filho, aí que você tem que preparar ele pro mundo. Para ele ser um adulto saudável. Um adulto que possa seguir os sonhos dele e não ser frustrado. Como às vezes você foi, seus pais foram, ou não sei quem mais foi. Para que para ele a vida possa ser mais leve, mais feliz, ele possa ir mais longe. Não é isso que em Salmos está escrito? Que os pais são flecheiros. Você tem que ser flecha para os seus filhos, para que eles possam ir mais longe do que você foi na sua vida. Não é segurar esse filho como uma dependência, um ursinho de pelúcia ou um objeto para preencher as suas necessidades, as suas expectativas de amor não recebido na infância. Quantos pais usam os filhos para preencher a falta do pai e da mãe deles, que eles não tiveram? Aí usa o filho para isso. Então, essa preparação para o mundo é fundamental. O quanto as pessoas estão sendo preparadas para o mundo. Às vezes, você está aqui e você não foi preparado para o mundo. Então, cabe agora você começar a buscar isso. E se você tem filhos pequenos, filhos adolescentes, já começa a ver. Começa a entender isso. Eu vou preparar meus filhos para o mundo.
para eles viverem a vida deles, realizar o sonho deles. E aí, gente, todas as pessoas do mundo, elas estão buscando amor e aceitação. Essa é a maior busca do ser humano. Por isso que muitas pessoas vão para esse caminho também, porque elas não se sentem amadas. Elas não se sentem aceitas. Esse também é um dos motivos. São várias dinâmicas que atuam por trás dos pensamentos suicidas. Então a gente tem as emoções básicas, as 5 emoções básicas, né? Amor, raiva, medo, tristeza, alegria. A gente passa por todas essas emoções. E aí a gente precisa tomar muito cuidado quando eu passo por momentos de raiva, de tristeza. Porque morreu alguém, porque eu perdi algo importante da minha vida. Como que eu lido com isso, com essa frustração, com essa dor? Eu vou buscar ajuda, eu vou trabalhar resiliência, porque eu sofri um baque na vida, mas eu vou me recuperar, ou eu não sei lidar com isso e a minha vida não faz sentido mais. Então, meus pais são muito dependentes de mim. Então, Zilzinha, sabe, é você entender que você tem autorização para você ir pra vida. Porque senão, eles abriram mão de viver muitas coisas na vida, e se você abrir mão de viver as coisas também, aí ao invés de ser 2 pessoas arrependidas, que são seus pais, por ter deixado de viver muitas coisas, vão ser 3, você vai se juntar a eles. Então, é entender, sabe, você tem autorização para ir pra vida. Quando uma pessoa sai desse triângulo aí de dependência, as outras pessoas, elas voltam pro seu estado saudável. É o triângulo, sabe? É o triângulo dramático. Às vezes os pais fazem drama porque eu tô ali ajudando no triângulo dramático. Se eu saio dessa cena, desse drama, eles voltam pro estado original deles. Então não é eu tirar eles do lugar errado, é eu me colocar no lugar certo. Ó, eu sou filha, eu não posso salvar vocês. Eu vou estar por perto, dando o suporte que vocês precisam, mas eu preciso viver a minha vida. Casar, ter a minha família, seguir os meus sonhos, os meus projetos. Não é abandonar pai e mãe, não, gente. Não é disso que eu estou falando. Mas para não você desistir de viver a sua vida. E aí, gente, olha só, alguém tinha perguntado a diferença de tristeza, né? E depressão. A tristeza é algo assim, que tem um motivo, por que você está triste? Ah, eu perdi um emprego, eu perdi uma pessoa que eu amo, eu perdi um cachorrinho. Então, assim, a tristeza, ela existe um motivo específico, ela dura pouco tempo e a pessoa, ela muda de estado de espírito. Quando ela tá triste, passou um tempo, você chama ela pra sair, ela sai, ela dá risada, ela consegue mudar o estado que ela está vivendo. Os sintomas de depressão é diferente, não tem motivo específico, você pergunta pra pessoa por que você tá triste, ela não sabe dizer o porquê. A tristeza comum, normal, ela sabe o motivo. A depressão, muitas vezes, ela não sabe, ela está triste e não sabe o porquê que ela está triste. Vem sem motivo, impede de ela ver as coisas boas da vida, ela não consegue ver coisas boas. Ela não se recorda de fatos positivos na vida dela e vem muitos pensamentos suicidas também. E aí, gente, a ideia de pensamento suicida não vem do nada. Ai, do nada veio esse pensamento. Gente, é fruto de pensamentos e sentimentos. A pessoa tá sentindo um turbilhão de coisas ali. E esse sentimento, lembra que vem lá, as emoções vêm desde a infância, desde quando estava na barriga da sua mãe. Então, essas emoções, elas podem ser muito antigas. Que elas vão acumulando ao longo da vida. Às vezes você vê a pessoa, que já vou falar, né? De pessoas que às vezes elas dão sinais de suicídio. E tem pessoas que não, são muito alegres e de repente elas tiram a própria vida. E você não entende. Aí você pensa, mas uma pessoa feliz, a vida perfeita. Ela já carregava isso há anos. Ela só usava uma máscara. Então as pessoas vêm carregando emoções ao longo da vida e chega uma hora que a pessoa fala, ai, mas foi o término do relacionamento que ela fez isso. Não, o término do relacionamento foi só o estopim. Foi só a gota d'água que fez com que ela fosse para esse ato de tirar a vida. E os pensamentos suicidas, gente, são silenciosos e às vezes de difícil identificação. Às vezes você não consegue identificar. Então a pessoa, ela dá alguns sinais, algumas dão sinais, né? Vai pro isolamento, ela se isola das amizades, ela perde interesse pelas atividades que ela gostava, ela se descuida com a aparência, às vezes ela se desfaz das coisas dela. Ela tem algumas falas de que eu quero desaparecer, eu não aguento mais, me deixe em paz.
Às vezes a pessoa vai pro abuso do álcool, de drogas, como uma fuga para fugir da dor. Às vezes as pessoas veem o jovem assim e falam, é típico da adolescência, isso aí é típico da idade, essa rebeldia, esse isolamento, e não é, gente. Não é típico da idade, tem que prestar atenção se ele tem algo nesse sentido. E muitas pessoas nem notavam. As pessoas não percebem, Dani, isso é muito comum. E aí o que acontece? O que a gente faz, né, com esse tipo de situação? Além de ter uma base saudável familiar, porque, gente, tudo vem dessa base familiar. Não vem, assim, se a pessoa tem uma base muito boa, ela consegue sair da dificuldade, daquilo que aconteceu no externo, no mundo externo. Às vezes a pessoa tem uma decepção muito grande do lado de fora, do núcleo familiar. Mas quando ela tem uma base boa, ela consegue lidar melhor com isso. O problema é quando ela não tem uma base familiar saudável. Então, essas tristezas, depressão, às vezes vem lá desde também pode ser uma herança emocional, pode ser uma dinâmica que atua já na família. Então vai precisar olhar para isso. Sabe, se teve mais casos na família, a epigenética explica muito isso, que a gente herda também heranças emocionais da nossa família. Então se às vezes os pais, os avós tiveram algum trauma, alguma tristeza profunda, a gente pode ter recebido isso através dessa memória do DNA. Mães que teve quadros depressivos, então se sua mãe teve depressão na sua gravidez, isso pode ser um agravante para a depressão e também pensamento suicida. Complicações na gravidez, se ela teve essa complicação. E aí, o bebê, às vezes você pode ter interpretado como sentimento de culpa, de rejeição, pulsão por morte, porque foi uma gravidez que foi muito agitada. E aí, essa criança pode ter recebido a informação de que ela não merece viver. Isso pode ter iniciado desde a gestação. Outra coisa também, gente, que atua por trás disso, né? São muitas coisas que atuam por trás. Por que surge um pensamento suicida? Muitas coisas, não dá pra dizer um único fator aqui. Mas, por exemplo, a nossa alma, ela não diferencia o espaço. Então, às vezes, a gente perdeu alguém que a gente ama muito. Às vezes você perdeu sua mãe, seu pai, ou às vezes um irmão que às vezes teve um aborto antes de você, né? A sua mãe teve um aborto e aí não nasceu um irmãozinho. A sua alma sabe disso. Às vezes você nem sabe disso. A sua alma sabe. E às vezes a pessoa tem essa pulsão por morte porque ela quer estar... A alma dela quer estar junto de quem se foi. Ela acha que ela não merece viver porque o irmãozinho não pôde viver. Ou às vezes casos assim de aborto que não puderam nascer. Ou às vezes irmãozinho pequenininho. Irmãos que nasceram, morreu criança, morreu adulto já, meu irmão morreu. Depois de um certo tempo a pessoa começa a ter depressão e pensamento suicida. Ela quer estar junto dessa pessoa que morreu. De forma inconsciente. Ela pensa, já que na vida eu não pude ajudar essa pessoa, eu vou estar lá com ela para ajudar ela agora. Como se a pessoa precisasse da ajuda dela. Aonde ela estiver. Olha só que louco isso. Então, às vezes, a alma quer estar junto dessa pessoa que a gente ama. Que se foi. Só que, gente, se você tira, né, vai para esse caminho de suicídio para ficar perto dessa outra pessoa que se foi... É como se essa pessoa falasse um monte pra você. Ela não quer que você interrompa a sua vida pra ficar com ela. Porque se a vida dela foi interrompida, se já foi uma tragédia, ela não quer que tenha outra tragédia. É como se essa outra pessoa falasse pra você: se você vir antes, se você interromper a sua vida e vir antes, não me ajuda em nada. Se você vir no seu tempo natural, pra mim já tá bom. Então, quem se foi, que não pôde dar continuidade à vida, seu pai, o papai, a mamãe, o irmãozinho, a vovó, essa pessoa não gostaria que você interrompesse a sua vida para ficar com ela. Então, existe também esse movimento. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, em vez de eu querer ir para a morte, eu vou trazer essa pessoa para a vida. Como? Com alegria no meu coração. Toda vez que eu sorrir, que eu realizar um sonho, eu vou sentir que essa pessoa está aqui comigo, torcendo por mim, que era isso que ela gostaria, que eu estivesse feliz, que eu estivesse vivendo a vida. Então eu trago essa pessoa que eu amava para a vida, em vez de eu ir para a morte. Às vezes é sua mãe, seu pai que morreram por alguma doença grave.
E você acha que a sua vida também deve ser interrompida. Mas não, eu vou trazer eles para minha vida, para as minhas conquistas. Cada sorriso, cada alegria, eu vou compartilhar com eles aqui, ó, dentro do meu coração. Ó, mamãe, a senhora não tá aqui, mas por você eu tô conquistando isso. Por você eu tô sendo feliz, porque era isso que a senhora gostaria, que eu fosse muito feliz. Então traga essa pessoa que você ama pra vida. Não fica esse negócio de tabu não, gente. Ah, a pessoa morreu, não vamos tocar no assunto. Não, toca no assunto sim, sem drama, sabe? Vamos tirar o drama da vida. Põe a foto sim, se você quer ver foto da mamãe, do papai. Pai e mãe nunca morrem, gente. Pai e mãe estão vivos aqui em nós, no sangue. Você tem o sangue do seu pai e da sua mãe. Você tem células deles. Pode deixar foto, sabe? E não é motivo pra ficar triste, não. Eu vou ser feliz por honra a essas pessoas. Eu consegui superar a morte da minha mãe pensando assim, é isso, Dri. Ou a gente usa assim, ou então a vida não vai fazer sentido. E aí vem os pensamentos suicidas. A vida não faz sentido, porque minha mãe não tá aqui. Isso é lindo. Então eu vou incluir no meu coração, sabe? Por exemplo, às vezes é um irmão que você não sabia que não pode nascer. Inclua esse irmão no coração, sabe? É importante isso. Eu vou incluir no meu coração. Eu tenho um irmão mais velho que eu não sabia que eu tinha. A alma dele existe, gente. A alma não morre, não. O que morre é corpo. Ah, então eu só achava que eu era 2 irmãos, eu e meu irmão. Mas eu descobri que tem um que não nasceu. Então vocês são 3. Ah, eu achei que eu era mais velha, mas teve um antes de mim que não nasceu. Então você não é a mais velha. Você é a segunda filha. Você tem que dar lugar a esse ser. A alma existe. E se você não dá lugar, você vai ter problemas na sua vida. Porque você não sabe nem o seu lugar na ordem da sua família, você vai achar o seu lugar no mundo? Não acha. Aí, gente, comportamento suicida. O comportamento suicida vem de várias maneiras. Às vezes através da comida. A pessoa come demais até a ponto de ela ter um problema de saúde e morrer. Através da bebida. Quantas pessoas morrem por causa da bebida? Em acidente de trânsito, de problemas de saúde? Cigarro é um movimento suicida. A pessoa está se matando aos poucos. O cigarro também é um movimento, uma pulsão por morte. E a pessoa não sabe disso, ela está conectada com a morte. As pessoas que comem em excesso a ponto de prejudicar, bebida, cigarro, é pulsão por morte. Elas estão conectadas à morte, muito possivelmente a um quadro de morte, de alguém que se foi, a uma dor muito forte. Elas estão conectadas à pulsão por morte, porque elas estão se matando aos poucos. Gente, esse aqui é o nosso movimento, tá? Tô vendo vocês falando aí das famílias que estão sendo transformadas através dessas aulas. Isso aqui é o nosso movimento. Chamem sempre pessoas para estarem aqui, aprendendo. A Ana é aluna Descomplicando Emocional, né, Ana? Acho que da primeira ou segunda turma, se eu não me engano. E chamem pessoas para estarem aqui. Chamem pessoas para estarem aqui nesse movimento com a gente, gente. Então, olha só. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com cigarro, com comida, com bebida, busque ajuda, porque isso é pulsão por morte. É um ato de suicídio aos poucos, lento, que você está fazendo na sua vida e precisa de ajuda para lidar com isso. O que você está buscando no vício? O caminho de quem? Quem teve uma morte trágica que você também está tendo um destino trágico? Mesmo que esteja sendo aos poucos, gradativo. Acho que foi da primeira, né, Ana? Do Descomplicando Emocional. Muito bom. Então, gente, porque se eu faço algo que está me prejudicando, né? Prejudicial a mim, eu estou me matando. Eu não estou me amando, gente. Eu estou me prejudicando. Eu estou comendo em excesso. Eu estou colocando coisas dentro de mim. Cigarro, toxinas que vão me matar, que estão me destruindo. Então isso eu não estou me amando. Pessoas que dirigem como suicidas, sabe? Passam farol vermelho, andam igual loucos. Estão nessa pulsão pelo suicídio. E às vezes não sabem disso. Então essas pessoas é como se elas estivessem enxergando a vida pelo buraquinho da fechadura. A vida é muito ampla, mas elas conseguem enxergar só pelo buraquinho da fechadura e só enxerga a dor, o sofrimento que elas estão vivendo.
E aí, gente, se eu não ampliar a minha consciência sobre a vida, eu vou continuar sendo prisioneira da dor. Por isso que as pessoas vão para a depressão e para o suicídio. Porque elas olham a vida no buraquinho da fechadura. Tudo que elas enxergam é dor. Por isso que elas não conseguem sair disso. Então vai precisar ampliar esse olhar sobre a vida. Poxa, eu passei uma dor terrível. Minha mãe morreu, passei por uma situação drástica no casamento. Mas eu consigo superar. Isso aqui não é tudo sobre a minha vida. Isso aqui faz parte, mas não é o tudo. Senão a pessoa vai ficar prisioneira à dor. A pessoa que quer acabar com a vida, gente, na verdade ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Se você conhece alguém que foi para esse caminho do suicídio, essa pessoa ela não quis acabar com a vida dela. Ela quis tirar a dor que estava dentro dela e ela não sabia como. E a única maneira que ela achou de fazer isso foi tirar na vida. Eu estou com essa dor, eu não sei tirar. Não sabe que existe terapia, existem várias ferramentas para isso. Eu não sei como eu tiro essa dor que está insuportável, então eu vou tirar a vida. Assim a dor acaba. É isso que essa pessoa pensa. Existe uma dinâmica também, gente, que tudo que é excluído na minha vida volta. Tudo aquilo que eu excluo volta para mim. Volta, é excluído na família, volta pra mim, ou volta no membro mais jovem da família. Então, às vezes, a sua família excluiu alguém, sabe? Excluiu pessoas que não nasceram, excluiu o avô, excluiu o seu pai. E às vezes, as pessoas, às vezes, se é o teu caso, por exemplo, o filho, ele demonstra muito, às vezes é comum o filho ir pro caminho de depressão, suicídio, porque a mãe excluiu o pai dessa criança, da vida dele. Não deixou ele ter contato, excluiu da vida. E aí esse filho vai para um caminho de pulsão por morte. Porque eu não pude ter o meu pai, eu não pude conviver. Então a vida não faz sentido para mim. Porque nós carregamos nossos pais dentro da gente. E às vezes a mãe briga com o pai e pune o filho, né? Sem saber que tá punindo o filho. Não, você não vai conviver com seu pai. Seu pai é o pior homem da face da terra. Aquele homem que ela amou, que ela viveu, ela faz um esforço absurdo para provar para ela e para o mundo que ele é o pior homem da face da terra. Aí não deixa o filho ficar com o pai, esse filho pode ter comportamentos depressivos e suicida também, porque não pôde conviver com o pai. Tudo que é excluído volta para você e para as próximas gerações, então tem que tomar muito cuidado com isso. Se sua mãe excluiu alguém, o vô, o pai dela, inclua você no teu coração, para que você não sofra esse mal. Ah, minha mãe odiava a mãe dela, que era uma mãe horrível, era um pai horrível, que só batia nela. Inclua você, o vovô, no coração. Porque você tem o seu vô aí no teu sangue também. Você é 25% dos seus avós. Você é 50% pai e mãe, tá aí dentro de você. Quanto mais você odeia eles, mais você se volta contra você. E você tem um vovô também dentro de você. Se o seu pai com a sua mãe teve um problema lá com eles, deixa com eles. Inclua no seu coração. Com respeito à vida, a sua vida que chegou através deles também, do vovô, dos seus pais. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tinha uma vida perfeita e foi para esse caminho de suicídio, porque ela perdeu dinheiro. Não, gente, o perder dinheiro foi só a gota d'água, foi só o estopim. Ela já carregava algo ao longo da vida, tá? É isso que acontece. Por exemplo, família que tem caso de suicídio, gente, aumenta 5 vezes a probabilidade de outras pessoas fazer o mesmo. Então, se na sua família tem casos e você tem dificuldade de superar traumas ou alguma coisa, se você já pensou nisso, busca ajuda, porque existe entender o que acontece na dinâmica dessa família que teve mais de um caso de suicídio. O que acontece? É como se tivesse um buraco negro nessa família puxando todo mundo pra lá. Por isso que teve vários casos de suicídio. Então, alguém tem que buscar a causa. Por que existe esse buraco negro que puxa as pessoas para esse caminho? Então, busque você ajuda para entender. E quando eu resolvo isso, esse pensamento, essa tendência ao suicídio, para de acontecer comigo. Morre aqui, sabe? Na minha geração. Tem que parar em mim. Esses padrões de dor, de comportamentos que vêm de família. Tem que parar em você, gente.
colocar luz, sabe? Tem que olhar o que tá acontecendo. Por que muitas pessoas foram para esse caminho do suicídio? Coloca a luz, vai ver o que tá atuando por trás disso, tá? Às vezes vocês vão ver que são dinâmicas da família que foram colocadas debaixo do tapete. Quando você resolve isso, resolve no teu coração, isso para de acontecer na sua família. E quando a gente fala de suicídio, gente, é falar sem drama, sabe? Às vezes aconteceu na sua casa, ai, não fala pra ninguém, esconde isso daí. Quanto mais você esconde, maior o negócio fica. Então, assim, é você lembrar, é você falar da pessoa como ser humano. Não, aquela pessoa, você só lembra do suicídio. Não, foi uma pessoa boa, uma pessoa que fez grandes coisas interessantes na vida e que, infelizmente, aconteceu isso. E aproveitar esse assunto da família para falar a importância que a gente tem de falar de quando a gente está passando por uma dificuldade emocional. Porque essa pessoa foi para esse caminho porque ela não sabia como lidar com isso. Então, gente, já que aconteceu isso na família, quando a gente passar por uma dificuldade, vamos buscar ajuda, vamos falar, gente, ó, tô triste, eu não sei o que eu faço na minha vida, vamos buscar ajuda. Então, usa isso como uma oportunidade de resolver, não de ficar escondendo, sabe? Não fala para ninguém que foi suicídio, sabe? Trata com drama. Sabe, olhar para aquela pessoa, sabe, olhar para a pessoa, não para o suicídio, sabe? Era uma pessoa que estava ali. Vamos olhar com respeito, sabe, aquela vida. O suicídio foi apenas um fato que aconteceu, mas você olhar para aquela pessoa e ver coisas boas nela também. Então, gente, às vezes, se a gente exclui, olha só, se a gente vai excluindo, não fala nada, exclui, pode acontecer de novo, tá? Porque tá colocando tudo debaixo do tapete. Em vez de resolver isso daí. Gente, os vícios, por exemplo, vícios, drogas, até suicídio, pode estar relacionado também à ausência do pai. Quando as pessoas não tiverem o pai, isso pode ir para esse caminho, tá? De drogas, de suicídio também. Que na verdade é a interpretação que a pessoa teve sobre a vida, sobre aquilo que ela viveu. Ela teve uma interpretação e a interpretação é que a vida não vale a pena ser vivida. Existe uma dor, então é possível a gente tratar essa dor aí sem precisar tirar a vida. Tomar muito cuidado com as embalagens, sabe? Hoje em dia as pessoas valorizam muito ter carro, ter bolsa, ter isso e não valorizam o ser, sabe? Então começa a ver, tem até um caso de uma atriz que ela teve um acidente, ela machucou o rosto, assim, um corte, uma cicatriz enorme no rosto. Ela pegou e tirou a própria vida. Agora, quem ensinou pra essa mulher que a aparência era mais importante do que a vida? Então, sabe, as pessoas valorizam muito isso, sabe? O ter, a aparência, o ser. E aí, se a pessoa entende assim, se o ser não tem mais valor, né? Se o que eu sou não é valorizado, aí vem o suicídio. Então por que eu tô aqui? Se eu não sou valorizado, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho carro, se eu não tenho, né? Então começa a ver qual é a importância que você dá pra vida e pras coisas da vida. O ser é mais importante do que o ter. Não adianta você ter casas, carros, dinheiro, se o seu ser não é valioso, se você não é uma pessoa que está bem com você, tá? E aí muitas pessoas se tornam um personagem pra ser amado, né? Porque a pessoa pensa, se eu for quem eu sou, ninguém vai me amar. Então eu tenho que ser um personagem para eu ser amado. A pessoa tirou essa interpretação de algum lugar. Então ela acha que ela sendo do jeito que ela não é amada. E olha só, gente, em Salmo 139, 14 diz assim: de um modo tão maravilhoso eu fui feito. O salmista falava isso, né? Que Deus nos fez de uma forma maravilhosa. De um modo tão maravilhoso eu fui feita. Então você foi feita de um modo incrível, maravilhoso, do jeitinho que você é. A cor da sua pele, o jeito do seu cabelo, o seu tamanho, o seu jeitinho de ser. Você é uma pessoa única. Então a gente não tem que querer mudar a nossa essência para querer ser aceito numa embalagem, num protótipo que os outros determinam que é o certo. Então você começar a se aceitar do jeito que você é, porque você foi feita de um modo maravilhoso. Leia Salmo 139 para você entender a forma que você foi feita. Gente, 45% dos filhos não se sentem amados pelos pais e vice-versa. Isso é muito grave, porque quase a metade dos filhos, quando você vê 10 famílias que têm filhos, a metade dessa família, os filhos não se sentem amados pelos pais. Por quê? Aí não tem aquela linguagem do amor, sabe? Tem 5 linguagens do amor. Porque os pais não dizem que ama, não dão afeto, o filho acha que não é amado.
Mas existem as 5 linguagens do amor, busque entender sobre isso, que tem palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presentes. E qual que é a outra? Qualidade de tempo, né? Então, você precisa ver como que é a forma que meu pai e minha mãe me amam. Às vezes não é abraço, não é presente, mas é o cuidado, é atos de serviço, é o que eles fazem por mim. Ou não, é dando presente. Então, comece a entender isso. E aí esses filhos querem se moldar para agradar os pais, porque eles pensam, se eu for do jeito que eu sou, eles não vão me amar. Porque às vezes os pais criam esses filhos como um projeto, né? Não aceita o filho como é, o filho tem que atender a expectativa dos pais, tem que fazer o curso que eu quero que você faça, tem que seguir a carreira que eu quero que você siga, porque se você seguir um caminho diferente, eu não vou te amar. É essa a mensagem que os pais passam, sabe? O filho não pode seguir uma profissão diferente, porque senão vai ser rejeitado pelos pais. E aí o filho não aguenta essa carga. Não dá pra excluir ninguém da família, viu, Medina? Não dá. Tudo aquilo que a gente exclui volta como sintoma, tá? Então, se pertence à sua família, sua família, vai ter que incluir no coração. Incluir, gente, não é conviver. Às vezes foi o seu pai, uma pessoa que foi muito ruim com você. Eu vou incluir ele no meu coração. Mas às vezes não é conviver, mas é incluir no coração, com respeito a essas pessoas. Então, se você é pai e mãe, você valoriza o seu filho como ele realmente é? Ou ele tem que ser bonitinho, certinho, ele tem que ser do jeito que você quer que ele seja, para ele ser amado, fazer aquele curso que você quer, ou ele pode ser livre para escolher o curso que ele quer, o sonho que ele quer? Aí você tá amando um ser humano ou você tá amando um projeto? Então, gente, é amar os filhos do jeito que eles são, do jeito que ele é, não aquilo que você idealizou que ele fosse, tá? Então, ame os seus filhos pelo que ele é. Ah, eu queria que meu filho fosse advogado, eu queria que meu filho fosse uma tal profissão. Ame o seu filho pelo que ele é, não por aquilo que você idealizou que ele fosse. Então, gente, como que a gente ajuda pra gente ir pro encerramento? Ouvindo essas pessoas sem julgamento. Se a pessoa tá triste, ela tem pensamento suicida, conversa com ela, nossa. Isso é uma técnica do CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. Então, eu até vou deixar o número aqui depois, mas assim... Essa é a técnica. Se você conseguir ficar 20 minutos ouvindo uma pessoa sem julgar, uma pessoa que tá mal, depressiva, só ouvindo, às vezes você não tem ajuda, você não sabe como ajudar essa pessoa, mas apenas ouça sem julgamento. Você já vai ajudar essa pessoa, porque ela vai se sentir ouvida, ela vai ver que você tá tendo empatia por ela. E se você repetir também o que ela tá falando de outra forma, por exemplo, minha vida não tem mais sentido, eu quero tirar minha vida, e você fala, poxa, eu vejo que tá difícil pra você mesmo, tá sendo desafiador essa situação. Você só ouve, gente, você não vai julgar, mas como você pode pensar em suicídio, você vai pro inferno. Gente, é sem julgamento, a gente consegue ajudar as pessoas quando a gente ouve sem julgar. Se você passar 20 minutos ouvindo, a chance dessa pessoa não cometer suicídio aumenta drasticamente. Porque ela vai entender que você abriu um canal de comunicação e você está entendendo ela. Depois que você abre essa comunicação, você pode depois direcionar ela para ajuda psicológica, buscar um psiquiatra, tomar um remédio, alguma coisa. Mas primeiro você ouve sem julgamento. Tentar ficar pelo menos 20 minutos ouvindo essa pessoa, sem dar conselhos, vai fazer isso, vai... Não dê conselhos, apenas ouça, não é pra você fazer nada, ouça essa pessoa, que ela só tá querendo colocar pra fora a emoção dela, a dor dela. E aí ela vai ver que você está olhando pra dor que ela carrega, algo que ninguém nunca fez, ela só tá querendo se abrir. Então não dê conselhos, busca a Deus, busca, ter pensamentos diferentes. Não, gente, ouça essa pessoa. Se você conseguir ouvir sem julgar, você já consegue direcionar ela para uma ajuda especializada, tá? Porque faltou alguém ver a dor dessa pessoa. Então apenas converse com essa pessoa, deixa ela colocar para fora isso sem julgamento, não julgue, não fale nada, apenas ouça essa pessoa. E aí depois desses 20 minutos, se você conseguir fazer com que essa pessoa fale, aí sim, você encaminha ela para uma ajuda profissional, médica, que é preciso, tá? Então, gente,
tão importante quanto medicamentos, também é preciso ter essa ajuda psicológica, tá? No começo, gente, vai precisar de medicamento sim, porque o cérebro às vezes já não tá mais raciocinando direito e os medicamentos vão ajudar nessa etapa. Tomou os remédios, aí vai ser importante ter um acompanhamento psicológico também, tá? E aí, fora isso, né, quando a gente faz coisas que a gente gosta, tem prazer, atividade física, a gente libera endorfina, serotonina, que são os hormônios que dão prazer à vida, sabe? Então, às vezes, a pessoa que tá numa depressão, está num pensamento de suicídio, ela se isola, né? Então, quando ela é trazida pra vida, pra fazer atividades que ela gosta, isso ajuda também. 90% dos casos, gente, de suicídio poderia ter sido evitado, olha só. Se as pessoas soubessem como lidar com isso. Então, às vezes, muitas pessoas que a gente vê que foi para esse caminho de tirar a vida, poderia ter sido evitado se tivesse uma ajuda ali. O CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o número é 188. Lá ligação, são voluntários, pessoas preparadas para lidar com essas pessoas que ligam lá pedindo ajuda. E é bem legal isso, gente. O número 188. Anota isso daí, esse número, para você pode indicar para um amigo, para alguém que tá passando por isso, e lá eles vão saber ajudar também, tá? Então, assim, é encontrar o nosso lugar no mundo, sabe? Entender pra que eu fui feita, sabe? Reconhecer o meu potencial, saber lidar com fechamento de ciclos, com luto, com situações de dor. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque senão a gente chega no nível que a pessoa acha que a vida não vale mais a pena, porque ela não sabe lidar com aquela dor. Mas olha só a frase de hoje. Pra gente já encerrar, gente, a frase de hoje é possível tirar a dor sem ter que tirar a vida. Olha que lindo isso. A gente pode tirar essa dor que tá aqui dentro, que não sai você já, eu quero tomar um remédio que tira essa dor. É possível tirar essa dor sem ter que tirar a vida. Então, busque ajuda se for o teu caso, busque ajuda psicológica, que você vai aprender a trazer um novo significado para essa dor, superar essa dor. E se você conhece alguém com essa dificuldade, com depressão, que tem essa tendência ao suicídio, também ajude essa pessoa, ouça, não julgue, e se você conseguir acolher essa pessoa, ela vai te ouvir. E aí, ela te ouvindo, você encaminha ela para uma ajuda especializada, tá bom? Gente, eu vou deixar essa live salva pra você compartilhar com todo mundo. Manda no grupo da família, manda pra todo mundo. Porque às vezes você tem pessoas aí do seu lado que tem pensamento suicida e nunca se abriu pra você. E essa live pode ajudar a salvar essa pessoa. Então compartilha pra todo mundo, eu vou deixar salva. Comenta lá qual foi a chave, o que você mais gostou da aula de hoje. Comenta nesse post aí. É possível tirar a dor sem ter que tirar a vida. Então comenta lá o que você mais gostou da live de hoje, tá bom? Amanhã a gente se vê. Um beijo pra vocês, fica com Deus. Comentem lá nesse post, tá bom? Beijo, gente. Amanhã a gente se vê. Comentem lá, quero ver vocês comentando. Beijo!